Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Que bom que nós estamos aqui para sermos nutridos, fortalecidos, direcionados pela palavra de Deus. Abra o seu coração, sempre. Coloque a palavra de Deus no centro, tenha ela como um tesouro que você precisa todos os dias, como a sua grande riqueza, que vai enriquecer sua vida, te dar sabedoria, te fortalecer, trazer para você toda a orientação que você precisa. Nunca deixe de meditar a palavra de Deus. Não troque a palavra de Deus por outras coisas. Coloque ela no centro da sua vida. E todos os dias nós vamos cada vez mais ficando parecidos com Jesus, contemplando Ele nos Evangelhos. E nós vamos hoje meditar o Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Olha que mensagem belíssima o Senhor tem para nós a partir do seu exemplo, como nos ensina o exemplo de Jesus. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ajuda a compartilhar para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deixa o teu comentário também aí, curte, para que a plataforma envie esse vídeo para mais e mais pessoas. Nós temos também na descrição desse vídeo um link de um grupo de WhatsApp onde você vai receber todos os conteúdos desse canal, o link das lives de formação bíblica. Nessa segunda agora, no dia 7, às 20 horas, no horário de Manaus, nós vamos ter a nossa live de formação bíblica, um tema muito importante para nós, a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica, tema que nos ajuda muito na nossa reflexão. Então, vamos lá, vamos participar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: é esse o Cristo? Mas alguns diziam: porventura pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo que não conhece a lei são os malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente viera a Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe: és também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vamos fazer uma reflexão desse evangelho que vai dar um norte para nós em relação a muitas coisas que acontecem na nossa vida. Aprendendo com Jesus. Jesus dividia opiniões. Houve uma divisão entre as pessoas. Alguns consideravam o profeta, o Cristo, mas outros não. Outros viam ele como um impostor, não davam crédito. Há muitas interpretações. Jesus ele era maduro para saber lidar com as interpretações, porque cada pessoa tem o seu mundo e a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de interpretar as coisas. Uns veem você de um jeito, outros veem de outro. Cada um vai interpretar o que você fala, inclusive, de um jeito. Cada um vai ter uma interpretação. Somos diferentes. Nós sempre vai ter essa cisão, essa divisão de pensamento, de ideias, de interpretações, infelizmente. Por isso nós não podemos nos condicionar ao que as pessoas falam, pensam. Não podemos nos condicionar a uns que acolhem, outros que não acolhem, outros que não concordam, discordam. Não. Devemos olhar para Jesus, seguir os seus passos e ir firme nesses passos. Porque a opinião dos outros ela é muito falha. São interpretações. Pessoas que a partir da sua história, da sua ideologia, do seu pensamento, da sua formação, elas vão ter uma visão. Uns têm um pensamento, uma ideologia, uma formação, elas vão interpretar de um jeito. Outros já têm outra história, outra formação e vão interpretar de outro jeito.
Paciência, isso existe, isso acontece, aconteceu com Jesus. Uns o admiravam, uns viam que ele não tinha ninguém que falasse como ele, ou seja, admiravam a sua sabedoria. Nunca houve ninguém que falasse como ele. Outros já com o coração fechado, talvez movido pela inveja, não queriam acolher. Outros queriam até matá-lo, queriam eliminá-lo. Isso acontece. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com qualquer pessoa que queira levar a palavra de Deus adiante. Vai acontecer com qualquer evangelizador. Uns vão ver você como referência, outros vão ver você como um desastre, como alguém que não é nada de referência. Infelizmente vai ser assim. Depende muito de cada um. Mas o interessante é que nós não devemos estar nessa de julgar os outros. Nós devemos ter muito cuidado com o pecado da arrogância, da soberba, a ponto de querer determinar quem está certo, quem está errado, quem está agindo certo, quem está errado. Isso é demais. Cuidemos para que isso não aconteça. As autoridades religiosas perguntaram, mas algum fariseu acreditou nele? Como se ele estivesse dizendo, não pode acreditar porque conhecem a lei. Mas esse povo que não conhece a lei é maldito, ou seja, o povo que estava admirando Jesus, que estava do lado de Jesus, o povo que estava seguindo Jesus, era considerado pelas autoridades religiosas de malditos. O povo que estava acolhendo a mensagem de Jesus, o que ele falava, admirado com o que ele falava, foi chamado de maldito, porque não conhece a lei. E aí, ou seja, olha o desprezo ao povo que estava do lado de Jesus. Isso é grave demais, mas isso pode acontecer hoje. De vez em quando pode surgir um líder religioso, seja em qualquer denominação, pode surgir um líder religioso que pode atrair a admiração das pessoas, as pessoas ficarem admiradas, querer ouvir as palavras que ele fala. As pessoas podem ficar encantadas, as pessoas podem seguir esses líderes. Quem sou eu para dizer que esse povo todo é maldito porque não conhece a lei e está... Ou seja, quem sou eu para desprezar aquela pessoa que uma grande multidão admira? Quem sou eu? Aqui a atitude dos fariseus foi essa. A atitude dos mestres da lei foi de olhar para o povo, desprezando Jesus, despreza quem acredita nele. Desprezando Jesus, despreza e vê como ignorante, até maldito, quem o segue. Cuidemos, porque quem somos nós para julgar? Qualquer que seja, de qualquer que seja o lado. Quem somos nós para julgar? Uma multidão admira, segue, é nutrido por aquilo que se fala, nutrido por aquela espiritualidade. Quem sou eu para julgar? Cuidemos para que a arrogância não tome conta de nós. Cuidemos. É muito grave. Muitas coisas graves acontecem no nosso dia e sempre vai acontecer, e aí nós temos que ter cuidado para não nos condicionar a nada disso. As opiniões são diversas, as interpretações são diversas a partir da formação que eu tenho. Mas eu posso muito bem eu me achar conhecedor de tudo, o dono da verdade, conhecedor de toda a verdade, e fazer uma interpretação, achar que não é daquele jeito, enquanto que uma multidão de pessoas, talvez porque não tenha o conhecimento que eu tenho, é desprezado, porque está seguindo aquilo que eu não sigo, está admirando aquilo que eu não admiro. Eu não posso desprezar um povo, eu não posso desprezar a opinião das pessoas assim, dessa forma. Senão eu me coloco nesse lugar dos fariseus, hipócritas, que julgam os outros de malditos porque estavam seguindo Jesus. Queriam ouvir a palavra, estavam sedentos da palavra. Eu não posso julgar quem acolhe certas espiritualidades, eu não posso julgar quem acorda de madrugada para rezar. Por que eu vou julgar? Alguns podem dizer, mas a madrugada não foi feita para
Para rezar foi feita para dormir. Quem disse? A palavra de Deus ensina isso. Quantas vezes Jesus não acordou de madrugada para rezar? Quem sou eu para julgar uma multidão de pessoas que faz isso? Quem sou eu para julgar aquelas pessoas que talvez não tenham o conhecimento teológico que eu tenho, mas é alimentado por uma piedade, por uma devoção? Por que não? Ou nós vamos desprezar tudo isso? Vamos ver as pessoas como malditas? Vamos ver as pessoas como erradas? Uma multidão de pessoas e eu estou certo? Eu tenho que ter muito cuidado para não ser arrogante a ponto de achar que eu sou o dono, o conhecedor da lei e outros não. Eu atento novamente para esse pequeno versículo do Evangelho de hoje. Quando os fariseus replicaram que os soldados foram enganados porque os soldados disseram, ninguém nunca falou como ele. E aí eles disseram, mas algum de nós, fariseus, acredita nele? Não, porque nós conhecemos a lei. Mas esse povo que não conhece a lei é maldito. Olha o desprezo a um povo que não tinha aquele conhecimento que eles tinham e estavam seguindo Jesus. Era como se estivesse dizendo que eles eram ignorantes, malditos, porque estavam seguindo aquilo que eles não seguiam. Cuidado para a gente não se colocar nesse lugar desses fariseus hipócritas. Só porque eu não sigo aquela espiritualidade não quer dizer que ela esteja errada e que uma multidão que segue é maldita, é ignorante e que não conhece. Não posso fazer isso. Tem muitos ministérios, carismas, diversos serviços na nossa igreja. É um Senhor, é um Espírito. Nós nos completamos. Não vamos desprezar nenhuma espiritualidade. E quanto mais quando a gente vê uma multidão de pessoas seguindo aquela espiritualidade. Será que todos eles estão errados, são ignorantes e eu, na minha presunção, será que eu posso achar que só eu estou certo? Não. Deus, Ele pode agir em vários meios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.